Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me encontro muito feliz por estar com mais uma oportunidade de passar o que o Senhor tem colocado no meu coração para o seu coração, né? E isso é motivo de muita alegria, porque eu tenho constatado que o Senhor tem assim operado na vida de muitas pessoas através daquilo que Ele tem assim me revelado na sua Escritura Sagrada. E o Senhor tem colocado, né, no meu coração, alguns dias atrás, mais ou menos uns 2 semanas, para entrarmos em mensagens do livro de Apocalipse. E ele tem ardido, né, como chama no meu coração, ensina alguns ensinamentos que vai promover em nós o crescimento devido, o qual o Senhor tem assim para propor no meu e no seu coração, através dessas pequenas ministrações. Gostaria de ler em Mateus, um texto bem conhecido, Mateus 24. A palavra de Deus é bem clara quanto o estado intermediário da igreja, né, durante a ocorrência da segunda vinda de Cristo, antes, né, a segunda vinda. Em Mateus 24, versículo 3 a 8 e 11 a 14. De 3 a 8 diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular a ele os seus discípulos, dizendo: Quando serão essas coisas? E que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Agora o verso 11 ao 14. Diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então verá o fim. Então o Senhor, né, ministrou meu coração sobre esse texto de alerta. Os discípulos começam a interrogar Jesus em meio a uma grande preocupação. O que iria precedir, né, antervir ao aparecimento do Messias, a vinda de Jesus, né, a segunda vinda de Cristo na Terra. E ali surgiu uma grande preocupação na mente e no coração dos discípulos a respeito dos sinais que antecederiam a vinda do Senhor. E Jesus foi sucinto em falar com eles sobre o cuidado, né, um cuidado, podemos dizer assim, com toda a atenção aos enganadores que viriam, os falsos cristos, os falsos profetas, né? E eles viriam para enganar a muitos, como está acontecendo. E nós vemos, além da preocupação dos discípulos de compreender o que aconteceria antes da vinda do Senhor, e nós vemos a resposta de Jesus incisiva quanto à vigilância, o cuidado, acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado, um cuidado especial, uma atenção especial, né, quanto aos enganadores. E nós vemos que Jesus mostrou a eles o que antecederia a sua vinda, quais os sinais, né, que aconteceria para que eles pudessem, assim, nós hoje pudéssemos estarmos atentos quanto à volta do Messias. E Jesus começou ali a falar, né, sobre guerras, rumores de guerras, terremotos e tantas outras coisas que, por consequente, têm acontecido nesses últimos dias com mais frequência, com mais veemência, comprovando assim que, bem dizer, há quase 2000 anos atrás, podemos dizer assim,
no cálculo do calendário nosso, oriental, né? Nós podemos, ocidental, digo eu, corrigindo, nós podemos dizer que tudo que Jesus falou, tudo que os profetas falaram, estão se cumprindo. Nós vemos aí nação contra nação, guerra após guerra, terrorismo, né? Essas guerras que não têm fim nem vão ter enquanto Jesus não voltar. E nós vemos aí também a falta de amor ao próximo crescente. Diz a palavra que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E nós vemos aí quantos homicídios, né? Quantos homicídios, quantas pessoas matando, massacrando um ao outro por causa de poder, por causa de dinheiro ou por causa de pouca coisa. Às vezes um celular, um mata o outro, ou apenas porque um pisou no pé do outro sem querer, acontece de um tirar a vida do outro. E como diz o ditado, nós temos que ser pisados e ainda pedir desculpa, para que não venha acontecer grandes desentendimentos. E nós vemos que a preocupação dos discípulos deve ser a nossa também, no sentido de prestarmos atenção no que vem acontecendo. Nós vemos que Jesus alertou, né, os discípulos sobre todas essas coisas, para que tivessem cuidado sobre os enganos que viriam dos falsos cristos, dos falsos profetas. E nós vemos aí também, né, em 1 Timóteo 4:1, que fala também das doutrinas dos demônios, que são culto aos anjos, né, que os falsos profetas estão trazendo para desviar a fé, para trazer assim a disseminação do falso cristianismo. Também tem a doutrina da prosperidade, que as pessoas só pensam em ganhar e frutificar na vida material, a vida espiritual fica para depois ou em lugar nenhum para se prestar atenção ou cuidar, esquecendo que tudo que é material fica por aqui, a nossa alma é que é eterna. O cuidado maior do homem tem que ser com a sua alma. E essas doutrinas do demônio têm desviado a fé de muita gente, a prosperidade, o culto aos anjos e tantas outras coisas têm acontecido, né? Causado a apostasia da fé, o qual também a Bíblia nos ensina. Nós vemos que em 1993 surgiu um pastor falando sobre, né, o final do mundo, falando que o fim do mundo seria naquele ano, 1993. Também se levantou um falso profeta falando que o anticristo surgiria em Jerusalém em 1987, às 5 horas da tarde. Esse foi até ousado demais, porque ele disse o lugar, a data e o horário, e nada aconteceu. Então nós vemos muitas pessoas se enganando com falsos discursos, o qual Jesus já havia alertado os discípulos e nos alerta hoje também como continuação dos seus discípulos na face da terra. Então fica aí a nossa primeira meditação, que possamos ter cuidado, né, um cuidado constante sobre tudo o que está acontecendo, prestar bastante atenção, porque Jesus está à porta. O arrebatamento da igreja é evidenciado dia após dia, a qualquer momento pode acontecer. E na próxima reflexão nós estaremos falando um pouco sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja. Na outra meditação nós estaremos falando sobre o milênio, né? E assim nós teremos 6 etapas de meditação do livro de Apocalipse. E que essa possa ser a nossa preocupação diária. Prestarmos atenção nos sinais que Jesus deixou escrito na Palavra Santa, nos aprofundarmos na nossa fé, na nossa comunhão com o nosso Jesus e com os nossos irmãos, para que não possamos ser pegos desapercebidos e ficarmos nessa terra de horror, onde haverá muito pranto, onde haverá um momento em que nunca houve na face da terra, de grande tristeza, de grande terror, de grande temor, porque será algo terrível que nenhum ser humano desejaria passar nem em sonho, imagine na vida real. Que Deus possa estar te abençoando e possa estar acrescentando nessa mais meditação que Jesus nos deu, um crescimento especial nesta noite. Que Deus possa estar te acrescentando a fé, a esperança de um novo mundo, de um novo
estado de felicidade, o qual nem eu nem você podemos ter noção do que nos espera lá no céu. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe e continue comigo. Curte aí, compartilha, evangelize, porque essa é a vontade de Cristo para as nossas vidas. Graça e paz.